Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Hideki. No vídeo de hoje eu irei focar na continuação das análises dos jogos da rodada 27, só que dessa vez dos jogos de domingo. Então se vocês gostaram da ideia, deixa aquele like, se inscreva nesse canal e sem mais baboseiras que teremos muitos jogos para analisar. Nosso primeiro jogo de hoje será o jogo entre Palmeiras e Internacional, que será realizado às 16 horas. Um jogo muito interessante de dois times brigando por uma vaga na Libertadores. O Palmeiras, como vocês podem ver, estão na 5ª colocação e o Internacional na 7ª colocação. Nesse jogo pode ocorrer dois cenários, na minha opinião. Um Inter mais retranqueiro que jogou contra o time do Galo ou o Inter dos últimos jogos. Se for o Inter retranqueiro que jogou contra o Atlético Mineiro, eu acredito em poucos gols, até pela dificuldade que o Palmeiras tem em enfrentar times mais fechados. Agora, se for o outro Inter, o Inter dos últimos jogos, eu acredito muito que sairá muitos gols nesta partida. Tem um valor, na minha opinião, nesse handicap asiático mais 0.5 do Inter, pela boa fase que eles estão passando e também vendo a nhaca que o Palmeiras está vivendo, mas tem um retrospecto muito bom a favor do Palmeiras jogando em casa aí no Allianz Parque. O Palmeiras não terá para esta partida o Gabriel Menino, Danilo e Kusevich, que estão lesionados, e também o Wesley, que está suspenso. Porém terá a volta de Gomes, o Everton e Piquerez, que estavam com suas seleções, e também do Zé Rafael e Marcos Rocha, que estavam lesionados e vão estar aí no plantel desta partida. No lado do Inter teremos algumas dúvidas, que será o Patrick, Maurício e o Lindoso, que estavam sentindo alguns problemas aí relacionados muscularmente antes da partida. Porém terá a volta aí do jogador Edenilson e também do Palácios. E por conta disso eu prefiro esperar o ao vivo para fazer entradas. Então sem entradas para esta partida. A nossa próxima partida é o jogo entre Atlético Paranaense e Fluminense, que será realizado no mesmo horário às 16 horas. São dois times brigando no meio da tabela. O Atlético Paranaense ele está em 8ª colocação e o Fluminense está na 10ª colocação. Eu gosto muito desta partida em relação a gols, por conta que são dois times bons ofensivamente, com defesas que falham com constância. Em relação a handicap, ao depender dos desfalques do Atlético Paranaense e algumas voltas boas para o Fluminense, pode ter um valor nesse handicap mais 0.25 para o Fluminense. Lembrando a vocês que o Atlético Paranaense ele irá poupar alguns jogadores para a semifinal da Copa do Brasil, que será realizado na quarta-feira, aí no meio da semana contra o time do Flamengo. Por conta disso, irá poupar alguns jogadores. E do lado do Fluminense, o Fred não irá jogar por conta de lesão, porém terá a volta do Egídio e também do Lucas Claro, que vão melhorar muito esse time, principalmente na parte defensiva aí. E por conta disso, eu vou deixar aí uma aposta muito boa para vocês, que é o over 1,5 gols, acreditando que ambos os times irão marcar nesta partida. E indo para a nossa próxima partida é o jogo entre Grêmio contra o Juventude, que será realizado às 18h15. Jogo de difícil análise para entrar a favor de alguém. São dois times que estão brigando para não rebaixar. E além de ser um clássico gaúcho, então por conta disso é muito difícil de ver qual cenário que irá ocorrer nesta partida. E vendo a parte da classificação, nós podemos ver que o Grêmio está na penúltima colocação do campeonato e o Juventude está na 15ª colocação. Eu vejo um pequeno favoritismo para o Grêmio por ter um mando de casa. Só que as linhas estão muito esticadas para o Grêmio, o que eu não acho nada justo para esta partida. Eu iria nesse handicap mais 0,75 do Juventude, porém terá a estreia do técnico Wagner Mancini no comando, que pode fazer muito bem ao time gremista. As linhas de gols estão baixas e por isso eu irei deixar aí para vocês a sugestão de pegar ao vivo o over 1.5 gols para esta partida. Vendo os desfalques para o lado do Grêmio, o Grêmio não terá o Juan, que está suspenso, e também o Miguel Borja, que está lesionado. Porém terá a volta de Douglas Costa, Rafinha, Thiago Santos e também do Vila Sante, que estava com sua seleção. Do outro lado, teremos o desfalque do Ricardo Bueno por lesão, uma das peças chaves desse time para mim.
um dos jogadores mais importantes do time, e também do lateral esquerdo William Matheus, que está suspenso para esta partida. E indo para a nossa próxima partida, é o jogo entre Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro, que será realizado às 18h15 também. O Atlético Goianiense ele está na 11ª colocação, como vocês estão vendo, e o Atlético Mineiro é o líder absoluto desta competição. Mesmo tendo um retrospecto de gols muito favoráveis nesta partida, não são dois times overs gols assim. O Atlético Goianiense é um time com pretensões mais unders, principalmente jogando dentro de casa. E o Atlético Mineiro está com uma defesa muito sólida, levando pouquíssimos gols, porém tem um ataque muito poderoso. O Atlético Goianiense ele não poderá contar com Matheus Barbosa e Dudu, e o Atlético Mineiro não poderá contar com Diego Costa, que está lesionado, porém terá a volta de Hulk, Arana, Alonso e Zaratio. E por conta de todas essas voltas de jogadores muito importantes para esta equipe, eu irei buscar o handicap asiático menos 0.5 do time do Galo, acreditando em mais uma vitória do time do Atlético Mineiro. E indo para a nossa próxima partida é o jogo entre Ceará contra o Bragantino, que será realizado no mesmo horário às 18h15. Um jogo de dois extremos. O Ceará ele está na 14ª colocação e o Bragantino está na 4ª colocação, brigando aí pela vaga da Libertadores. Em se tratando de gols, tem um bom retrospecto, principalmente jogando na casa do Ceará. Porém, no primeiro turno foi um 0-0 xoxo, o que temos que esperar o andamento do jogo para podermos apostar a favor do gol. O Ceará para esta partida não poderá contar com Buiu, que está lesionado, e do lado do Bragantino não teremos os jogadores Ramires, Léo Ortiz, que estão suspensos, e também do Arthurzinho, que está lesionado, para mim, a principal peça desse time do Bragantino. E indo para o lado do handicap asiático, eu vejo um pequeno valor nesse handicap asiático mais 0,25 do time do Bragantino, mesmo com todos esses desfalques que o time irá ter para esta partida. Porém, esse time é um time que joga muito melhor jogando fora de casa do que quando joga dentro de casa. E qualquer empate será pelo menos um meio green que nós iremos ganhar. E a nossa próxima partida será o jogo entre Flamengo contra o Cuiabá, que será realizado às 8h30 da tarde, tá? Então são dois times aí que estão na primeira página da tabela. O Flamengo está na 2ª colocação, enquanto o Cuiabá está na 9ª colocação. Eu gosto muito de gols para esta partida, onde o Flamengo tem um ataque muito poderoso. Para mim, é o ataque mais poderoso desse campeonato brasileiro, com uma defesa que falha em certas ocasiões. Do outro lado, o Cuiabá, que tem alguns jogos mais unders gols, tá, no calendário, mas sempre deixa alguns gols em jogos fora de casa. No handicap, logicamente, o Flamengo é muito favorito para esta partida, mas com uma linha de menos 1,75 para o time do Flamengo, eu acho muito injusto. Até porque o Cuiabá ele perdeu apenas uma vez jogando fora de casa, e isso nós temos que ver durante a partida mesmo, tá? O Flamengo não poderá contar com Bruno Henrique, Arrascaeta e Davi Luiz, que estão lesionados, porém terá a volta de Gustavo Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Isla e Diego. Agora, do lado do Cuiabá, não teremos o lateral direito João Lucas por conta que pertence ao time do Flamengo. Então, por conta de todas estas circunstâncias, eu vou deixar aí o over 2 gols para esta partida, esperando que o Flamengo consiga pelo menos fazer 2 gols nesta partida e esperando também pelo menos um gol do time do Cuiabá. E na nossa última partida do dia é o jogo entre Sport contra o Santos, que será realizado no mesmo horário às 20h30. Eu considero um pouco uma partida perigosa, tá? Vendo para a classificação, o time do Sport ele está na 18ª colocação e o time do Santos está em 16º colocado, e podemos ver que ambos os times estão brigando aí para não cair. Primeiramente, eu tenho uma versão muito grande a gols para esta partida, por conta de o Sport jogando dentro de casa é muito under, e os times do Santos, após a chegada do técnico Fábio Carille, é um time muito mais defensivo, que se preocupa muito mais em defender do que em atacar. O Sport não poderá contar com o Neilton, que está lesionado, e do lado do Santos não poderá contar com o atacante Léo Batistão, também que está lesionado.
No handicap asiático está bem precificado na minha opinião. Eu acredito que esse handicap 0 para os dois lados é uma linha muito bem certinha aí, tá? Porque irá ser um jogo muito equilibrado de dois times inferiores do campeonato. Eu indicarei uma aposta um pouco difícil de acontecer, que será o handicap asiático mais 0,25 para o time do Sport, que poderá ser atingido caso o Santos comece melhor esta partida. E essas foram as apostas de hoje. Espero muito que vocês gostaram deste vídeo e deixem aí nos comentários o que vocês acharam destes palpites. Eu agradeço vocês por estarem até o final. Eu sou Hideki e até o próximo vídeo. Tchau!